Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Neste vídeo vou falar um pouco sobre imortalidade da consciência. Quais são os benefícios de trazer essa percepção, que pode vir através do estudo, mas principalmente através da prática, seja o que for que nos leve àquilo que é o nosso sentimento espiritual, alocado aqui na morada do ser, no chakra cardiorrespiratório, que traz todo o equilíbrio, desde a conexão cósmica, através do chakra da coroa, da conexão telúrica através dos pés, no chão, e através da respiração. Há pessoas que podem conectar e trazer essa certeza de que já existiam antes de encarnar nesta atual vivência e continuarão a existir quando este corpo material cessar toda a sua vitalidade, desprender-se definitivamente em corpo espiritual, largar para trás não só o corpo físico como o seu correspondente campo energético, ao qual muitos de nós chamamos no estudo espiritual de duplo etérico. Nós somos consciências individuais, focos individuais, onde a consciência suprema, nós somos partes dessa mesma consciência e como partes dela podemos nos manifestar e tirar experiências diferentes, seja em plano espiritual ou seja em plano material. E é por isso que eu acho válido qualquer pessoa ter a mínima noção espiritual. Muitas pessoas têm tendência a perguntar como é o processo depois do desencarne. Se nós já tivermos um mínimo de noção de que a consciência não termina, isso vai facilitar muito o processo. Como dizia Jesus, terem o seu segundo nascimento, na medida em que existe o nascimento do corpo físico, o desenvolvimento de bebés, adolescentes e adultos, e depois idosos, mas existe um outro nascimento que é a nossa percepção de essência, a nossa percepção espiritual. Eu hoje vou trazer aqui algumas noções para que vocês fiquem assim mais dentro do assunto, para que possam ampliar a vossa percepção, o vosso estudo espiritual, e vou trazer 3 relatos que aconteceram comigo, e nesses 3 relatos diferentes, inclusive alguns deles eu nunca trouxe aqui para o canal, mas agora acho válido, tenho aqui um contexto onde eu posso trazer esses relatos. Portanto, 3 relatos onde 3 diferentes processos aconteceram de pessoas no plano extrafísico, recentemente desencarnadas. Uma dessas situações não é o caso de ser uma consciência que desencarnou há pouco tempo, 2 delas são, mas estes diferentes casos, estes diferentes relatos encaixam perfeitamente aqui nesta temática deste vídeo. Muitas pessoas acham que toda a gente vai passar em planos mais densos. Isso não é uma regra. Portanto, se uma pessoa tem dentro do seu pensamento, do seu sentimento e da sua ação um processo assim não perfeito, que ninguém é perfeito, mas um processo onde a pessoa pode oscilar aqui e ali, mas de uma maneira contínua e fazendo um apanhado geral, a pessoa é razoável na sua manifestação, não é uma pessoa muito pesada. Então essas pessoas com um grau natural, oscilando dentro de uma naturalidade, podem não ter que passar nos planos mais densos, nos duplos mais próximos aqui da Terra. Há quem chame de umbrais, os planos umbralinos. Pode não ser o processo de toda a gente. Há pessoas que podem desencarnar e até mesmo já apresentarem-se num outro plano mais sutil, ou com a ajuda dos mentores conseguirem esse desprendimento e atravessarem já um processo diferenciado. Temos também pessoas que podem de repente desencarnar e pelo padrão, e isto não é julgamento, é aquilo que acontece, podem passar por esses planos umbralinos, onde vai haver uma reciprocidade dessas mesmas energias e onde, derivado a necessidade dessa consciência explorar, entender-se mais no seu estado, ela vai estar correspondente, onde há um plano mais denso, onde a manifestação nesse plano ela vai configurar coisas não tão harmoniosas, coisas mais pesadas. As outras consciências que ali estão também estão dentro do mesmo padrão, cada uma à sua maneira, mas de forma geral todas configuram um padrão muito parecido. Então é esse o ambiente que a pessoa vai estar exposta temporariamente, até ela própria, num processo íntimo, individual, até ela própria interiorizar qual é o seu estado e assim poder continuar, porque é um processo contínuo, a consciência não morre. Então continuar num outro plano, resgatada através de mentores. Existem pessoas que desencarnam sem a mínima perceptividade do que é que lhes aconteceu e de repente elas estão já
fora do seu corpo, como se fosse uma projeção da consciência, mas onde há um desencarne. A diferença é que projetados para fora do corpo é um processo temporário, já um desprendimento definitivo, nós não vamos estar ligados pelos fluidos energéticos. Então, algumas pessoas que desprendem definitivamente têm o desencarne. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, de repente sente-se impactada, não sabe que desencarnou. É normal que algumas consciências, alguns espíritos, fiquem ainda aqui no duplo energético próximo, que não é um plano a seguir, é um duplo, um entreplano entre o próximo plano e este, e ainda estão, às vezes, a tentar interagir com os encarnados. Estão algumas dessas pessoas dentro de uma bolha individual, uma bolha ilusória, assim como nós criamos os sonhos, a nossa parte onírica, onde estamos dentro de uma narrativa nossa, um processo virtual, não é um plano onde há um compartilhamento geral, é uma bolha. E assim como nós criamos essa bolha ilusória dentro dos sonhos, também podemos estar imersos numa bolha virtual, ilusória, criada por nós, e a pessoa está fora do corpo, não sabe que desencarnou, está dentro daquela bolha que ela própria se condicionou a estar, e vai demorar o processo até ela conseguir perceber o que é que lhe aconteceu e poder ascender para um outro plano. Mentores podem tentar se aproximar, e aí eles podem utilizar, por exemplo, um familiar ou um amigo que tenha capacidade de se projetar para fora do corpo com lucidez. Podem utilizar esse projetor para lhe fazer chegar a necessidade dele se aproximar da pessoa, para tentar que ela clareie o seu estado, perceba o que é que está a acontecer, e assim, quebrando essa bolha ilusória, fazendo a pessoa ascender ou dando um passe. Isso acontece muito. Agora, uma coisa muito importante é ter a noção da imortalidade. A consciência faz que a gente perceba que aquele familiar que nós tivemos na atual encarnação só é nosso familiar na encarnação, porque, de maneira profunda, é um espírito. É um espírito que, nesta experiência mais próxima, foi um familiar nosso, que até pode ter sido um amigo numa outra encarnação, ou um amigo no plano espiritual, ou até um inimigo, a gente não sabe, mas houve ali um contacto. E falando para quem é um amigo muito próximo, ou um familiar muito próximo, as pessoas geralmente, e isto é normal, as pessoas não têm, a maior parte delas, uma noção espiritual da sua consciência. As pessoas às vezes criam uma ideia da espiritualidade onde os parâmetros limitados da percepção da sua atual existência, elas levam essa narrativa para a espiritualidade em si. Então, aquele familiar nosso só é nosso familiar na atual encarnação, que pode ter sido numa outra encarnação lá atrás, como pode não ter sido, ou pode voltar a ser. Independentemente disso, é um espírito perante o universo, a amplitude universal, o infinito e as infinitas possibilidades e os caminhos contínuos. Não existe essa maneira limitada de perceber as coisas. Essa romantização de nós acharmos que a pessoa vai ser sempre um familiar nosso pode trazer falsas ideias de que nós vamos conseguir um contacto muito próximo. Cada processo é muito individual. Pode existir um contacto espiritual, mas nós devemos encarar aquele espírito como um processo que ele agora ficou entregue, está no seu processo, nós estamos no nosso processo, e não devemos ter esta ideia romantizada de apego para com o contacto com esse espírito que nós tivemos uma ligação. Devemos sim aceitar que ele está entregue e, porventura, se acontecer, pode haver um contacto, mas aí nós já temos a percepção de que não foi por a nossa mesquinhez de querer algo, foi aceitando o processo. E às vezes nós podemos pensar na tal pessoa que já desencarnou, ter uma nostalgia, mas uma nostalgia saudável, e esse contacto acontecer por acréscimo e não por apego ou necessidade que nos pode estar a limitar a nós no nosso processo, ou até mesmo o espírito que já ascendeu. Portanto, às vezes não é algo, não traz benefício nós estarmos sempre a pensar naquilo que a pessoa foi para nós, o que é que ela estará a fazer. Isso deve acontecer, mas de uma forma saudável e correspondente a termos a noção do nosso processo contínuo, respeitando o processo contínuo também do outro espírito que está no seu processo, onde foi um familiar ou um amigo na atual encarnação, mas sempre foi um espírito.
Isso aconteceu num processo linear, numa encarnação. Depois que ele volta à sua origem, do plano espiritual, isso já não acontece. Então pode acontecer um contacto, mas pode não acontecer. E um caso não quer dizer que isso seja algo comum a todas as pessoas. Algumas doutrinas podem ter trazido essa ideia romantizada, mas isso não é uma regra. E às vezes isso pode não acrescentar à pessoa que está encarnada para o seu processo evolutivo, nem ao próprio espírito que está no seu processo. E cada espírito fora do corpo, depois do desencarne, vai ter o seu processo, onde, em alguns casos, não traz benefício haver um contacto com familiares. Outros casos pode trazer algum benefício. Algumas pessoas desencarnam, por exemplo, dentro de uma configuração religiosa. Então o seu processo, os mentores, a maneira como vão meticulosamente lidar com essa pessoa é diferente de uma pessoa que não... Por exemplo, uma pessoa que já seja... E isto não é dizer que a pessoa é superior ou inferior. Atenção. Mas uma pessoa que tenha uma noção mais espiritual das coisas, provavelmente não vai precisar de uma configuração ligada à parte religiosa. Ou até uma pessoa que não acredita em nada. De repente, o mentor pode plasmar um familiar para fazer com que a pessoa possa vir para a luz. Há também espíritos que só a ideia de luz traz repulsa para eles, porque eles querem continuar no seu padrão ilusório. Em vez de pensarem, quero entrar em contacto com aquele familiar, pensem, aquele familiar finalmente está entregue no seu processo contínuo, na grande escola universal, e um dia, se houver a oportunidade de haver uma troca, num processo que eu próprio me estou a acostumar, dentro daquilo que é a infinitude, então isso que aconteça. Mas em primeiro está a noção do nosso processo e a noção do processo do espírito, dentro do infinito. E aí nós vamos ver que há outras necessidades espirituais e nós podemos estar a ser um pouco mesquinhos, na medida em que achamos que temos uma importância que na realidade não temos, e onde pode haver até uma arrogância de nós acharmos que aquele espírito deve entrar em contacto ou deve nos trazer alguma coisa para servir a um processo onde até há uma desarmonia emocional, onde não há uma vontade de trazer mais maturidade consciencial e emocional para nós. E um desequilíbrio emocional nosso não quer dizer que o espírito tenha que compactuar com isso. Nós temos que trazer esta noção. Não é frieza, é trazer a maturidade consciencial, e nós não somos bebés. Os mentores não estão aqui para nos fazer carregar ao colo e fazer as coisas por nós, ou os espíritos desencarnados. Estão aqui para estar sempre ali, colados a nós, a servir às nossas vontades, aos nossos caprichos. Nós temos que nos desprender destas situações, até porque o planeta Terra está cada vez mais a despertar para a parte espiritual. Eu aqui não estou a trazer nenhuma narrativa de transição planetária, não dizendo que isso está a acontecer ou não. Para mim é notório que algo está a acontecer, mas é um processo muito característico e não é também romantizado como as pessoas acham. Eu gosto de trazer sempre um pé no chão para as temáticas espirituais. Eu vou fazer 3 relatos de situações que aconteceram comigo, onde vocês vão, através dos relatos, verificar como é que as coisas podem acontecer individualmente, podem se diferenciar, cada caso é um caso, e isto vai ajudar a vocês trazerem esta noção. A primeira noção que eu quero trazer através de um relato é um familiar que desencarnou, não importa, claro, quem é, eu respeito muito a privacidade das pessoas, mas esse familiar, ao desencarnar, eu tive a oportunidade de servir de elo entre planos, onde, dentro de uma meditação que eu estava a fazer, esse familiar apareceu-me na proximidade, eu pude vê-lo nitidamente através da minha clarividência, e eu vi que o familiar estava bem, estava a sorrir, estava com uma configuração que não era a configuração do seu corpo físico, porque esse familiar atravessou um processo de doença, e o corpo físico nada tinha a ver com aquilo que eu estava a ver. Eu estava a ver talvez a melhor fase daquele espírito ali plasmado, a sorrir para mim, e foram os mentores que trouxeram esse familiar. E qual era a vontade, a intenção? Esse familiar queria trazer uma mensagem para uma outra pessoa pelo qual ele tinha uma ligação aqui, e eu pude transcrever a mensagem e fazer chegar à pessoa na qual, mais tarde, esse familiar desencarnado mostrou-me. Eu consegui ver um processo de clarividência, mas já vê-lo em outro plano espiritual,
onde depois de eu ter entregue a mensagem eu pude ver por clarividência esse familiar em outro plano a sorrir para mim e senti algo muito bom dentro de mim. É como se ele dissesse: obrigado, Helder, por aquilo que fizeste. Então, isto é o primeiro relato, bem resumido, para vos mostrar, para vos fazer ver que este familiar ascendeu para um plano mais sutil, claro que dentro do seu processo, acompanhado já pelos mentores, quis trazer uma mensagem, foi-lhe concedido, porque foi verificado que ele já estava dentro de um parâmetro de compreensão e que isso iria ser saudável para o seu processo. Foi chegada a mensagem e já em outro plano, por clarividência, eu vi ele em outro plano, onde ele ficou contente por eu trazer essa leveza, por eu trazer a certeza à outra pessoa encarnada de que ele estava bem. Então temos aqui um processo onde não houve a necessidade de esse familiar ficar preso no duplo mais próximo energético aqui, ou desse familiar estar em planos pesados, umbralinos. Não, ascendeu, trouxe a mensagem e está tudo certo. Foi o processo desse familiar. Eu tive a sorte e a honra, e é por isso que a parte espiritual é tão importante, e eu trago este senso de responsabilidade, de certeza e de amor para aquilo que é o processo espiritual na minha vida, e eu servi de elo e fiquei muito honrado por causa disso. Este foi um relato. Vou fazer agora outro relato. Uma situação onde uma pessoa, um médium, que trabalhava em determinada doutrina espiritual, linha espiritual, esse médium, por algum motivo, entrou numa espécie de surto psicótico. Eu pude constatar isso através de mensagens que essa pessoa trocou comigo através da internet. E atenção, eu estou a trazer isto sem divulgar nomes, e eu não estou a trazer isto para julgar nada nem ninguém. Estou a trazer porque até depois aconteceu algo que eu já vos vou dizer, que até foi algo positivo, mas eu só estou a trazer para que vocês tenham a noção que diferentes processos podem acontecer no desencarne, e onde esta pessoa que surtou psicoticamente, psicologicamente, isto pode acontecer a qualquer um de nós. Portanto, isto não é julgamento, muito longe disso. É claro que uma pessoa que busca uma base espiritual, busca uma harmonia, uma leveza e a certeza, além de ter a certeza das coisas, também busque trazer algo que é natural, ou seja, não levar a espiritualidade para um extremo, trazendo uma desarmonia, onde se nós nos abstermos demasiado da parte material, vamos criar uma desarmonia, porque nós estamos aqui por um motivo, mas também vivermos apenas o material sem a noção espiritual também não é um processo harmónico. Então é, novamente digo, o processo do meio, este equilíbrio entre tudo. E esta pessoa que eu estava a dizer surtou por mensagem, entrou numa ideia de salvação, de que iria me salvar e iria salvar outras pessoas, que a humanidade estava perdida. E eu, dentro da minha educação, disse qual era a minha ideia dentro da parte espiritual, que não correspondia a nada do que me estava a ser dito, que eu estava muito certo daquilo que era o meu caminho, que eu respeitava a opinião da pessoa, mas que não era a minha maneira de observar o contexto, nem a profundidade dentro de mim. O que é que aconteceu, pessoal? Passado, eu não sei se foi uma semana ou duas, não importa, essa pessoa desencarnou. Era uma pessoa jovem, desencarnou, se não me engano, foi um processo de pneumonia, também não importa. O que é facto é que, nesse dia que a pessoa desencarnou, à noite, ao meio da noite, eu acordo em estado alterado de consciência e eu sinto essa presença próxima de mim. Por clarividência eu pude ver um sorriso, um brilho no olhar, a pessoa já estava com outra maneira. Telepaticamente a pessoa pediu-me desculpa, e na qual eu aceitei logo, como é óbvio, disse que a pessoa não precisava se preocupar com isso, e em jeito de companheirismo, de camaradagem e de serviço espiritual, eu dei um passe, imaginando as energias imanentes do universo a compenetrar todo o meu campo, e eu dei um passe e aquele espírito pôde continuar o seu caminho de uma forma harmoniosa, e no qual, se porventura esse espírito estiver a acompanhar ou algum mentor fizer chegar esta mensagem, quero-te mandar um grande abraço e obrigado pela troca, e espero que estejas bem. O terceiro relato que eu quero trazer já não é de uma pessoa recentemente desencarnada, mas foi uma presença espiritual
que por algum tempo esteve no duplo energético da minha habitação, no local onde eu resido. Essa presença foi constatada não só por mim, como por algumas pessoas da minha família, que convivem na minha casa. E também durante a noite eu tenho um processo de clarividência onde percebo o desespero. Era uma mulher que se apresentava com uma roupa branca. A mulher estava também num processo assim de pânico, misturado com revolta. E a pessoa berrava constantemente, ficava irritada quando eu tentava trazer uma harmonia, uma compreensão espiritual. E aqui mais uma vez vos digo que eu não sou nem superior nem inferior a ninguém, eu estou no meu processo, só que ali eu tinha notoriamente um equilíbrio que a pessoa não tinha dentro de uma compreensão. Então eu telepaticamente quis fazer chegar a melhor mensagem. Foi muito difícil no início, porque o espírito tentava, não digo me agredir, mas berrava constantemente e as imagens que eu via na minha tela mental não eram boas. Acontece às vezes, muitas das vezes, os espíritos, para tentarem rivalizar ou contrariar ou entrar em choque com a pessoa que está a tentar ajudar, pode acontecer eles implementarem imagens assim bem feias na tela mental, por clarividência, e isso também aconteceu. E eu, mais uma vez, tentei ali estar naquele momento, utilizei técnicas para tentar trazer mais harmonia ao ambiente, que foi no meu quarto, aliás, e no meu silêncio eu também voltei a fazer a prática do passe, a oração, à minha maneira, remetendo para uma força fora de mim, uma força espiritual fora de mim, com a ajuda muito provavelmente dos mentores, e o que é certo é que eu consegui fazer com que esse espírito saísse. Para onde ele foi também não sei dizer, acredito que possa ter ido para um plano mais sutil, mas consegui que aquele espírito saísse do duplo aqui da minha atual habitação. E é importante vocês também terem a noção de que a casa onde nós vivemos, ela é nossa temporariamente, mas o duplo energético, a contraparte espiritual dos bastidores, nós não somos donos disso. Este espaço é nosso temporariamente aqui na matéria. A parte espiritual não é de ninguém. Então o duplo energético da nossa própria habitação, ele vai corresponder muito com aquele que é o padrão das pessoas que vivem nessa casa. Portanto, pessoas que discutem muito ou que seja o que for, podem atrair diferentes energias. Mas também pode acontecer que energias que já estavam antes de nós vivermos no local estejam lá. E quem é que vai delinear se este espaço é nosso espiritualmente ou não é? O espaço não é de ninguém. O que nós podemos tentar trazer é uma harmonia para que, respeitando as presenças espirituais na nossa habitação, nós queremos fazer ver a essas presenças que nós queremos ser também respeitados dentro do nosso espaço, da nossa atual encarnação. Não é que nós temos mais direito a este espaço por estarmos encarnados, mas há que haver uma harmonia. Assim como nós respeitamos os espíritos, queremos também que esse respeito seja mútuo. Então, para criar esses espaços, às vezes é necessário que a gente limpe o ambiente, traga uma noção espiritual para o espírito, e não é uma luta, não é uma guerra, não é nada disso. Isso é muito perigoso, trazermos essa noção. Isso não vai ajudar nem o espírito e nem a nós próprios, mas é, dentro da nossa certeza e harmonia, tentar ajudar da melhor forma. E foram estes os 3 casos, os 3 relatos que eu quis vos trazer, dentro do meu respeito, para vos mostrar os diferentes processos que podem acontecer dentro da parte do desencarne, que um dos relatos não era um desencarne, mas era um espírito que, derivado a alguma desarmonia consciencial, algum apego, alguma situação, ficou por muito mais tempo do que deveria ficar no duplo aqui deste plano físico. Não ascendeu para outro plano. Isto acontece com muitos espíritos. Muitos espíritos podem ficar muito tempo, ainda que a noção de tempo é relativa em relação à parte espiritual, mas podem ficar durante muito tempo no duplo energético deste plano, derivado a situações menos harmoniosas ou loopings conscienciais, ilusões do próprio espírito. E é por isso que existem processos de resgate, onde projetores podem ajudar, médiuns podem trazer mensagens e ajudar também, ou os próprios mentores também ajudar, ainda que
pela sua configuração energética ser mais sutil, eles podem precisar de intermédios ao auxílio de projetores ou médiums para determinados trabalhos espirituais dentro desta situação dos resgates e auxílios espirituais com as pessoas desencarnadas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tentei elucidar da melhor forma dentro desta parte da imortalidade da consciência e do desencarne. Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.